a nossa aula. Vamos dar início então à nossa aula, né? Quem lembra do assunto da aula passada? Alguém lembra de alguma coisa da aula passada? Quem lembra? Alguém lembra? Né? A gente começou a falar dos desafios e oportunidades, né, dentro do comportamento organizacional, né? A gente falou um pouquinho sobre pressões econômicas, né? Quando um funcionário é transferido ou muda, né, de um setor para o outro, né? Falamos das principais disciplinas, né, que interferem, né, que dão suporte à disciplina, né, de comportamento organizacional, tá bom? Então, hoje, dando continuidade, né, nós vamos falar de diversidade nas organizações, tá? Deixa eu perguntar para vocês, quando a gente fala da palavra diversidade, o que vocês acham que é a definição de diversidade? O que vocês acham que é? O que é diversidade? Não tá. Gente, diversidade é a qualidade, né? Uma característica muito forte daquilo que é diferente. Ele vai trazer essa variedade nas organizações. Então, quando nós vamos falar do tema da aula de hoje, dessa diversidade, dessas qualidades do que é diferente nas organizações. Então, a abordagem da aula de hoje é essa. Nós vamos falar das pessoas, porque as pessoas são bem diferentes, né? Não existe uma pessoa muito idêntica à outra, né? Até quando são gêmeos, quando uma mulher fica grávida de gêmeos, mesmo assim eles não são tão idênticos, né? Eles podem ser visualmente iguais, mas com personalidades totalmente diferentes, tá bom? Então vamos lá. Então, aí o que o autor começa abordando? Camila. Boa noite, desculpa pelo atraso. Isso, desativa aí o microfone, por favor. Isso, obrigada. Tá? Então tá, então o autor vem falando isso aqui pra gente, né, que nós não somos todos iguais, nós temos as nossas diferenças, graças a Deus, né? Imaginou? Todo mundo igual, todo mundo com as mesmas qualidades e defeitos. Será que seria legal trabalhar com alguém idêntico a você? Hein, Elisângela? Será que é legal essa experiência de trabalhar com alguém com um perfil idêntico a você? Responde aí. O que você acha? Eu acho que não. Não? Qual que você acredita ser a sua melhor qualidade? Difícil, professora. Eu acho que é dedicação. Dedicação. E um traço no seu perfil que você deseja melhorar? O que você gostaria de melhorar dentro do traço do seu perfil? Acho que o meu relacionamento interpessoal. Ser mais comunicativa, mais aberta. Isso? Sim. Isso. Isso. Então, assim, imagina um monte de Elisângelas, clone da Elisângela, tudo num setor só, trabalhando todas juntas ao mesmo tempo, né? Então, assim, nós teríamos muita eficiência numa perspectiva e seria muito falho em outra perspectiva. Por quê? Todos nós, gente, todos os seres humanos, né? Nós temos qualidades e defeitos, tá? É normal do ser humano ter esse perfil, qualidades e defeitos. Vocês, como futuros gestores, vocês vão ter que fazer o quê? Reconhecer as qualidades e defeitos dentro de um processo seletivo, dentro de um departamento. Para quê? Para que vocês possam
melhor encaixar as pessoas, né? Colocar uma pessoa mais introvertida com alguém mais comunicativo dentro de um mesmo contexto, né? Para que elas possam se encaixar como pecinhas de um quebra-cabeça, tá? Porque você precisa explorar essas diferenças a favor da organização, para que você possa obter o máximo das pessoas, né? A maioria das pessoas que tem um perfil mais intelectual, né? Muitas delas são um pouquinho mais arredias, né? Elas não gostam muito de um contato físico, tá muito próximo ao público, né? Então, assim, às vezes não é interessante você misturar ela, né, num grande departamento com muitas pessoas. Então, você vai lá e coloca ela no departamento mais abastada, né, mais afastada das outras pessoas, né? E tem aquelas pessoas que já gostam de estar no meio das pessoas, do povão, né? Então, você vai ter que ter essa habilidade de colocar as pessoas certas em seus lugares certos, tá? Para agregar essas pessoas com o maior número possível de competências, ideias, né, habilidades, tudo dentro desse contexto, tá bom? Então, aí ele vai falando ainda, né, assim, ó, que vocês como gestores vão ter que reconhecer essas diferenças, né, dentro do perfil, descobrir se aquilo é traço da personalidade, né, se aquilo é mania da pessoa, né, se é mania da pessoa, e diferenciar isso, né, e vai fazer o quê? Para que não aconteça falhas dentro da comunicação, tá bom? Para que esteja uma comunicação perfeita, ok? Aí tem uma pergunta aí que o autor faz, né, que ele fala o seguinte, ó, como os gestores, né, pode desenvolver a consciência sobre essas características e administrar uma força de trabalho eficaz? Como é que pode isso acontecer? Hein? Vocês como gestores, como é que a gente pode desenvolver essas características para vocês administrarem essa força de trabalho de forma eficaz? Como é que vocês fariam isso? Já pensaram? Hã? Como é que vocês fariam? Responde aí, Joana. Vou passar, Joana ou David, respondem aí para mim. Professora, repete a pergunta, por favor. Isso. Então, assim, você como futura gestora, né, com essas características, como as pessoas são diferentes, como é que você administraria essa força de trabalho de uma forma tão eficaz? Aplicando teste, vendo o desenvolvimento de cada um em cada área, como pessoa, a comunicação, a expressão da pessoa, para ver como que ela se adequaria em cada, para ver qual função ela se sairia melhor. Uhum. Teria mais alguma coisa que vocês poderiam fazer? O que mais alguma coisa vocês fariam, além dos testes? Ou os testes já é suficiente? Então, professora, eu acho que igual ele falou, tem que adequar cada pessoa no cargo em que ela se dê melhor, entendeu? Pessoas mais comunicativas, a gente tentar colocar ela com o atendimento ao público, pessoas que não são assim, trabalhar internamente dentro da empresa, para que dê certo, assim, que tenha um equilíbrio. Isso, tá? Tá bom. Então, vamos ver agora, gente, as principais características, né, demográficas da força de trabalho, né? Desculpa. Gente, antigamente, a força de trabalho, né, dentro das organizações era predominantemente branca e masculina. Os homens iam para o trabalho, as esposas, né, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos,
e os homens iam trabalhar, né? E aí, o que aconteceu, né? Com as revoluções, as mulheres começaram a buscar o mercado de trabalho, né? Então, o que aconteceu, gente? Começou a ter lugar, as mulheres começaram a ocupar os lugares, buscar esse lugar no mercado de trabalho, né? Então, muitas delas começaram a fazer o quê? Hoje em dia, a gente tem isso mais ou menos equilibrado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um estudo que eu trouxe aqui para a gente ver, tá bom? E aí eles falam o quê, né? As mulheres possuem emprego em tempo integral, né? Mais instruções e salários equitativos dos homens, né? As mulheres têm pesquisas recentes que nós nos dedicamos mais, né? Passamos muito mais tempo estudando. Nossa jornada de trabalho é maior que a dos homens e por isso que ele fala que o nosso salário é equitativo, não é igual. Por quê? Se comparar a carga horária entre da mulher e do homem, nós acabamos fazendo uma carga horária maior do que a do homem, né? E por isso que ele fala que o salário é equitativo, tá bom? Aí ele começa a falar o seguinte, né, gente? A partir de 1976 é que a mulher começou a ter trabalho em tempo integral. Antes disso, as mulheres não tinham trabalho em tempo integral, tá? Era só parcialmente. Foi a partir daí que a gente começou a entrar no mercado de trabalho efetivamente, tá bom? Porque Então, o que aconteceu dessa mudança, né? Houve essa diversificação da mão de obra, né? Porque elas precisavam, as organizações precisou de adequar às necessidades. Então, além de contratar as mulheres, elas começaram a contratar os negros e os asiáticos, né? Ela precisou de buscar essa mão de obra para completar o quadro de funcionários que as organizações precisavam, tá bom? Então, assim, a diferença, né? Tem estudos que falam que existe diferença entre salários, entre etnias, né? Raças, né? E de grupos de gêneros, tá? Ainda tem um restígio desse aqui ainda, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma pesquisa para que vocês vejam, tá bom? Então aqui a gente vai ver os níveis de diversidade, tá bom? A demografia, né, que o autor aqui fala, ela vai refletir principalmente, né, ao nível da superfície. O que ele quer falar? Tem coisas muito mais profundas, né? Tem coisas que nós não vamos debater, tá? O que nós não vamos debater, professora? Nós não vamos falar de religião, né? Nós não vamos falar de questões de deficiência, nós não vamos entrar nessa seara, tá? Tá bom? Nem raça, tá? Isso aí nós não vamos mergulhar nisso, tá ok? Porque, né, não é objeto, isso aí é só a ponta do iceberg. Nós vamos entrar no que é realmente importante para as organizações, tá bom? Então ele fala o quê? Então nós vamos ficar aqui nessa parte da superfície, né? Por quê? O sentimento, gente, os pensamentos, os sentimentos, eles podem levar os funcionários a perceber uns aos outros por meio de estereótipos e suposições. A leitura que um funcionário pode fazer do outro a partir da leitura que ele faz dele, né? Vamos supor, a pessoa entra lá, a Elisângela chega no trabalho, calada, não dá um bom dia e vai direto para a sala. Aí a Nayane, que nunca é o primeiro dia de trabalho da Elisângela, ela já começa a julgar, a Nayane começa a julgar a Elisângela no primeiro dia de trabalho. Quais são as suposições que a Nayane pode fazer? Hein, Nayane, quais são as suposições que você pode fazer da Elisângela? Ela entrou calada, não deu bom dia para ninguém. Quais são as suposições que você pode fazer? Às vezes que ela não tem muita educação, ou então que ela é muito tímida. Uhum. Ela entrou... Esse tipo? Isso. Tá de cara fechada? Ou que ela não esteja num bom dia, talvez.
Uhum. Lembra que é o primeiro dia de trabalho dela, né? Ela tem que estar pelo menos animada, né? A gente não parte desse É. No primeiro dia tem que, pelo menos, tentar passar uma boa impressão, né? Aí ela chega calada, de cabeça baixa, com fechado. O que você pode pensar? Que leitura que você pode fazer? Eu vou julgar ela como uma pessoa que não está animada, então não está capaz de exercer aquela profissão, porque se ela já chega assim no primeiro dia, como que vai ser o restante, quando ela já tiver meses ou anos dentro da empresa? Uhum, isso. Então, quando o autor fala sobre essas questões de pensamentos e sentimentos, ele está falando dentro dessa perspectiva, gente. A leitura que um funcionário vai fazer do outro quando ele adentra a empresa, né? A organização. Aquele dia que o funcionário não dá um bom dia, ou se ele chegasse, né? Vamos fazer um outro cenário. A Elisângela chegando, sorrindo, dando bom dia para todo mundo, sendo muito solícita. Aí a gente já podia pensar, eita lá, puxa saco, ó. Né? Não podia partir dessa vertente, né? Ó, deixa lá, puxa saco lá, né? Então, as pessoas, gente, isso aí é involuntariamente, tá? É verdade. Então, assim, isso é involuntariamente. Você faz isso, ó, é questão de segundos, vocês fazem essa leitura do ser humano, tá bom? Não é porque a gente é maldoso, né? Mas, infelizmente, isso vem, ó, rapidamente dentro de nós, tá bom? Então, o que vai acontecendo, né? Conforme as pessoas vão se conhecendo, né? Elas vão se criando aquele vínculo dentro das organizações, tá? Essas características, gente, ficam assim, elas ficam menos preocupadas com essas características, né? Então, vamos lá, a Nayane pensou, né? Pré-julgou a Elisângela com todas essas características. Aí depois, né, ela chegou lá na mesa da Elisângela, puxou o assunto, conversou e acabou descobrindo que a Elisângela é tímida, né? E ela estava um pouco nervosa porque era o primeiro dia de trabalho. Então, a partir daí, o que aconteceu? Ela começou a compartilhar, né, os sentimentos que a nortearam a partir daquele momento. Então, a Nayane começou a compreender o que aconteceu com a Elisângela. E é a partir daí, gente, compartilhando essas características mais importantes, né? Então, ela foi para essa diversidade em nível mais profundo. Então, ela começou a compreender a Elisângela sem fazer esse pré-julgamento, tá bom? Então, é isso que o autor traz dentro do que é níveis de diversidade, tá? Então, vamos supor também assim, se tiver dois colegas de trabalho, tá? Que, por exemplo, eles fizeram faculdades em dois estados diferentes e foram chamados para trabalhar na mesma empresa, né? Conseguiram arrumar trabalho na mesma empresa, tá? E lá a estrutura familiar de ambos é muito parecida, né? Então, eles vão ter linhas de pensamento. O que eu falo estrutura familiar, né? Papai e mamãe, papai e mamãe, eles, né? Irmãos, e o outro também, papai e mamãe e irmãos, né? Muito próximos, tá? Então, assim, e ambos têm a estrutura familiar muito parecida. Então, eles vão falar mais ou menos a mesma linguagem, eles vão ter a mesma linha de raciocínio, né? Então, vai ter algumas diferenças? Sim, mas eles vão ser bem próximos dentro do que nós vamos falar de personalidade, tá? Agora, se eles fossem, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Gente, do jeito que eu estou falando, vocês estão compreendendo? Tá difícil? Não, professora, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Essa parte é um pouquinho mais complexa mesmo, tá? É aqui que ele fala, né? Tá joia. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Aqui que o autor fala, né? Mas se esses funcionários jovens, formados, né? Terem essa ligação, começarem a trabalhar juntos, né? Eles têm tudo para se darem bem, tá bom?
Então, assim, se a gente colocar um introvertido que evita risco, gosta de silêncio, enquanto o outro extrovertido, né, assertivo, ativo e cheio de energia, né, o que pode acontecer dentro desse perfil, né? Pode ter um choque aí de culturas, né? Às vezes um vai ficar incomodado com o outro, porque, nossa, lá chegou o barulhento, olha lá, tá conversando de novo, tá gesticulando de novo, tá? Então, assim, os funcionários, eles vão se agrupar dentro da organização de perfil e personalidade muito próximas. Então, quem é mais extrovertido, assertivo, vão ficar todo mundo mais próximo. Quem for mais introvertido, que gosta de silêncio, eles vão criar o seu próprio grupo, eles vão lá para o outro lado, tá bom? Então, ele vai falar o quê? Dentro dessas semelhanças que o autor fala, né, aparentemente, né, não vai produzir essas interações positivas, tá bom? Porque eles têm diferenças fundamentais no nível profundo, tá bom? Então, a gente olha um pouquinho mais profundo aqui, tem alguma coisa mais atrás deles, né, lá da estrutura da qual eles vieram, tá bom? Então, ele vai falar o quê? Colaborar regularmente no trabalho vai ser o quê? Um grande desafio dentro da organização. Deixa eu voltar aqui. O que vocês acham da palavra discriminação? O que vocês acham que é discriminação? Discriminação é bom ou é ruim? Primeiro, deixa eu perguntar assim. Depende, professora. Então me responde, Camila, o que é discriminação? Mas qual é o tipo de discriminação? Da função de serviço de uma pessoa ou diretamente da pessoa? A etimologia da palavra discriminação. O que é discriminação? Você discrimina alguma característica ou um serviço de alguma pessoa. É o que eu acho. É quase, Camila, quase. Eu não pesquisei, tá? Quase acertou. Ainda bem que você chutou, não acertou a canela de ninguém. Quem quer mais aí arriscar o que é discriminação? Professora, é a maneira como se trata as pessoas. Nunca olhando o seu mérito individual, mas, por exemplo, em órgãos públicos, algumas vezes, tem pessoas que se acham superior o concursado, ele se acha superior ao comissionado. Mesmo que o comissionado faça tudo certo, faça tudo, tente dar o seu melhor, dê o seu melhor para o trabalho sair bom, aquele concursado, ele nunca vai ver isso. Ele sempre vai discriminar aquela pessoa porque ele não é concursado. É o meu modo de pensar, né? Eu acho que é assim. Quando a pessoa tem um mérito sim individual, mas o outro nunca vê isso. Ele discrimina só porque não é do mesmo, como que eu posso dizer? Não é do mesmo ramo, não é da mesma religião, não é da mesma classe social. Eu entendo que é isso. Isso. Você fez a definição da discriminação da abordagem ruim, tá? Do lado mal, tá? Mas a palavra discriminação é o quê? É notar, a etimologia da palavra é a seguinte, a definição, na verdade, né? Não é etimologia. É notar a diferença entre as coisas, né? Qual que é a diferença entre um funcionário concursado e um comissionado? Isso é uma discriminação. Aí eu só estou discriminando, ok. O funcionário A é concursado, o funcionário B é comissionado. Isso cria uma discriminação. Eu estou notando a diferença. Fala, Camila. Eu quero contar uma coisa. Fala. Entrevista de emprego, me entrevistando nesse estabelecimento que me conhecia. E essa pessoa tem uma situação financeira favorável, dizendo que ela tem dinheiro. Ela já chegou dando um beijinho, me abraçando.
pessoa que tava, o chefe, a chefe na época falou assim, você eu falei assim, conheço. Aí essa pessoa que me conhecia falou assim, é uma ótima garota e ela é bem trabalhadora. Uhum. Aí essa mulher pegou por uma semana, na verdade, pra trabalhar com ela. Só que depois que eu saí lá, porque a minha que deu lá, não tinha nada a ver comigo, mas ela resolveu me dispensar. Que essa pessoa não contratava nem negro e nem gorda. E eu sou essa pessoa, gorda. Isso aí é uma discriminação. Isso aí você sofreu um processo discriminatório, tá, Camila? Ainda existe aqui no país, tá? É muito ainda esse processo. Tem pessoas que vão lá, deixam o currículo, aí fala, não, já preenchemos a vaga, né? Aí depois a vaga ainda continua sendo anunciada, né? Tem empresas, infelizmente, que ainda tem esse tipo de postura, né? Mas são empresas muito antiéticas, né? Uma coisa que eu sempre falo, elas não se mantêm no mercado, tá, Camila? Elas não vão prevalecer sobre o mercado. Por quê? Uma hora alguém vai denunciar? Vai, com certeza isso vai vir a fundo, né? Alguém vai descobrir isso? Também acredito que sim. Tá? Eu acredito muito na lei do retorno. Nada que você faça sobre a terra vai ficar descoberto. Tá? A gente paga as nossas contas. Antes de sairmos dessa vida aqui, né? A gente voltar ao pó, a gente paga as nossas contas, né? Ninguém sai daqui sem pagar as nossas contas. Eu acredito muito nisso. E dentro das organizações, também elas são atingidas dessa forma. Então, quem faz isso, você observar, as empresas também não vão para frente, tá? Esses tipos de processo discriminatório, né? Até o clima organizacional é muito ruim, é pesado. Você vai fazer um processo seletivo para esse tipo de organização, eles captam os rostinhos bonitos, né? Alguns rostinhos bonitos de indicação, e esses rostinhos bonitos de indicação não trabalham corretamente. Muitos deles, né? Porque eles pegam a pessoa certa para o cargo errado. Elas nunca vão desenvolver corretamente. Elas deveriam estar em outro cargo, desenvolvendo outra função, né? Mas isso é bem complexo, tá, Camila? Mas é ruim mesmo sofrer discriminação, tá? A palavra discriminação... Eu também não gosto nem de lembrar disso, porque cada dia eu acabei entrando uma vez em depressão. Foi muito difícil eu sair. Toda vez, quando eu entrei onde eu estou estagiando, ia sempre o que ela falava pra mim na mente. Eu fiquei traumatizada. Mas elaborar as atividades lá dentro. Ficava com medo. E ainda tenho até medo de atendimento ao público. Sim. Mas Vamos ver aquela que ela falou pra mim. Pois é, mas Camila, a gente não se define pelas formas do nosso corpo, mas sim o que a gente leva dentro do coração, tá, Camila? O que as pessoas veem a gente por fora não define o que a gente tem dentro da gente, tá? Então você pense muito mais o que você tem dentro do coração do que o que os outros te veem. O que as pessoas veem em você não é nem 1% do que há dentro de você, tá bom? E tem pessoas muito mesquinhas mesmo, elas veem você pela lente delas e não o que há dentro de você, tá? Depois a gente conversa em particular, né, Camila? Então tá, gente. Então, dentro de discriminar, que é notar essas diferenças, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim? Tem, gente, tem processos ruins, né? Como a Camila falou, a Joana falou, tem processos ruins, tá? Isso acontece mesmo, infelizmente, tá? Então, dentro dessa notar as diferenças, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente fala do processo de discriminação, muitas vezes a gente permite que o nosso comportamento ele seja influenciado por outras pessoas. A gente acaba sendo influenciado dentro dessas características individuais, dentro desses estereótipos, né? Estereótipos. Engasgou, professora.
dentro desses grupos de pessoas, dentro dessas características individuais, tá? Porque quando vocês assumirem a liderança dentro das organizações, tá? Assumindo essa responsabilidade de estar à frente da organização, é necessário verificar esses tipos de ações, verificar qual é o processo de discriminação que está ocorrendo. Se você está fazendo um processo bom de discriminação na hora de fazer, por exemplo, vamos fazer uma promoção dentro da organização, vamos promover um funcionário aqui, você pode fazer um processo de discriminação. Tem esse funcionário aqui nosso, tá há 3 anos com a gente, nossa, olha, ele fez uma faculdade, ele está fazendo uma pós-graduação. Aí você olha para um outro funcionário, nossa, está 3 anos com a gente, só terminou o ensino médio. Isso aqui é discriminação. Vamos dar oportunidade para quem? Para quem está estudando, está investindo, ou quem está lá no ensino médio ainda? Tá? Então você pode fazer o quê? Acabar dando oportunidade para quem está investindo em si próprio, né? Valorizando a organização em si, tá? E aí o que ele fala? Quando acontece uma discriminação injusta, acaba acontecendo o quê, gente? Presume que todo mundo daquele grupo sejam da mesma forma, sejam pessoas também injustas, tá? E ela é prejudicial para a imagem da organização e para os funcionários. Por quê? A imagem que se tem aquela empresa, ela discrimina os seus funcionários, né? De forma injusta, tá? Então, assim, fica uma imagem muito ruim para a organização, tá? Se vocês pegarem lá na apostila, depois vocês peguem, né? O autor dá alguns exemplos, né? Quando ele fala de medidas tomadas por representantes da organização que negam a igualdade, né, de oportunidades para realizar um trabalho ou que recompensam o desempenho de forma desigual, né? Por exemplo, os trabalhadores mais velhos dentro da organização muitas vezes são o quê? Alvos de demissão por serem bem pagos e terem grandes benefícios, né? A pessoa está lá muito tempo na organização e na hora de fazer cortes, muitas vezes eles podem ser alvos desses cortes, né? Tá? Então eles falam, outro aqui, ele fala, fazer brincadeiras, né? Com a etnia da pessoa, né? Só que a pessoa muçulmana já fala, lá vem a fulana, a mulher bomba, né? Tá carregando bomba na bolsa, fazer essas piadinhas também, de muito mau gosto, por sinal, né? Tá? Para poder, esse também é um processo discriminatório, tá bom? Tranquilo até agora? Ficou claro, gente, esse processo de discriminação? Isso, então tá. Aqui eu trouxe uma reportagem onde aconteceu uma discriminação aqui, aqui uma empresa, gente, essa revista aqui essa notícia saiu lá na revista Exame, tá? Então ele fala o seguinte, essa cerveja aqui, ela foi notificada pelo Procon, lá do estado, lá da cidade de Vitória, né, por racismo, né? Porque, tinha uma mulher negra lá no painel, né, eu esqueci o nome, não é painel, no outdoor, e lá do lado da mulher negra tinha esse slogan aqui, é pelo corpo que se conhece a verdadeira negra, né? Então o Procon falou o seguinte, que era explicitamente desrespeitosa em relação às mulheres, né? Então essa cervejaria foi o quê, gente? Multada e obrigada a lançar uma campanha de contra-propaganda. Gente, isso aqui é recente, tá? Isso aqui é recente, só para vocês verem que isso aqui ainda é usual, infelizmente, tá? Aqui também tem um outro aqui de um grande grupo, olha, eles falam lá, que
dentro desse grupo, ó, uma criança foi abordada por seguranças dentro desse hipermercado, num bairro lá, né? Sobre suspeita que tivesse roubado produtos da loja. Ele foi levado lá para uma salinha separada, revistaram a criança todinha, ele sofreu ofensas de racistas, né? E foi obrigado a ficar nu. E depois, o garoto depois só foi liberado quando o segurança viram a nota fiscal. Na verdade, a criança não tinha roubado a mercadoria. Ele tinha comprado, ele tinha nota fiscal. Então fizeram todo esse processo vexatório primeiro, por causa da cor da criança. E só no final, depois que deixaram ele nu, que pegaram a nota fiscal. Isso é recente, gente, não é notícia antiga, não. Professor, tem um também recente. De uma senhora que ela estava no supermercado fazendo suas contas, passando suas contas com a sua neta. Uhum. A funcionária do mercado gritou falando que ela tinha roubado e se ela ia pagar o dinheiro que ela estava calçado. Uhum. A senhora ficou tão nervosa que ela teve um infarto dentro do mercado. Sim. Aí os parentes falaram assim que ela não está no estado crítico, não estava internada. Aí puxaram pela gravação que ela não tinha pegado nada do supermercado. Pois é. E que as medidas cabiam com essa funcionária. Sim. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Tem sistema de câmera, tem segurança, né? E o que custa você, abordar corretamente, falar, você tem a nota fiscal do produto, né? Abordar delicadamente a ponto de recolher essas informações, né? Não é logo revistando, né? Esse aqui da criança, a família processou o grupo e eles foram indenizados, né? Tá? Esse aqui, gente, ó, aqui são alguns programas que são feitos, tá? Sobre a diversidade, né? Esses aqui são alguns programas que são fracos dentro da organização, que a gente tem. Quais são dentro da organização que a gente tem de diversidade? Nós temos homens e mulheres brancos, né? Homens e mulheres negros, né? Negras, homens e mulheres hispânicos e asiáticos, né? Então aqui eles têm treinamento obrigatório, tá? Testes, né? E sistemas de resolução, tá? Então o que acontece? Esse estudo foi aplicado lá nos Estados Unidos, em empresas americanas, né? Em 829 empresas americanas de porte médio e grande porte, tá bom? Então, esses, né, dentro do retroceder, né, a partir que esses programas foram feitos a partir de boas intenções, né, gente? Eles fizeram esse programa com boas intenções, mas, né, o programa, infelizmente, não surtiu efeito. Se você observar aí, não sei se dá para vocês verem, ao invés de subir, né, as barrinhas tinham que subir, fechou em porcentagens negativas, né, dentro do que esses programas foram feitos, tá? E os programas bem-sucedidos, né? O que aconteceu dentro dos programas bem-sucedidos, tá? Aqui teve o treinamento voluntário, né? O funcionário, ele por si só se candidatava a fazer esse treinamento, né? Aqui tinha equipes autogeridas, né? Quando tinha mais de um, eles mesmos formavam os seus núcleos e dentro desses núcleos eles mesmos se autogeriam. Eles eram os seus próprios gestores, quer dizer, cada um era o seu próprio chefe, tá? Então aí ele falava, ó, tinha o treinamento interdepartamental, né? O recrutamento de universitários. Então esses aqui, ó, questão de mentoria, força-tarefa, esses aqui foram os programas mais bem sucedidos para fazer essa integralização das diversidades dentro das organizações, tá? Esses aqui são os melhores programas que teve, tá? Aí o que o autor fala, né? Ó, intencional, gente, ou não, né? A discriminação, gente, pode levar a graves consequências negativas para os empregadores, tá? Então, você tem que ter muito cuidado isso dentro da organização, igual a Camila contou que a mulher infartou, né, dentro do supermercado,
tá? Se ela via óbito, gente, nosso Deus, nem fala nada. É prejuízo grande para a empresa, tá bom? Fora a imagem que fica, prejuízo para a família que perdeu esse ente querido, tá? E aí o que acontece? Vai incluir também a redução da produtividade, do comportamento de cidadania, conflitos negativos e maior rotatividade. Já imaginou a imagem que esses funcionários têm da organização? Será que eles vão querer continuar trabalhando lá, né? Apesar do que aconteceu? Será que eles querem continuar lá dentro de uma empresa que é vista como ela discrimina as pessoas? Tá? Aí ele fala que, ó, a discriminação injusta, né? Ela vai deixar também esses muitos candidatos qualificados para um emprego de fora, né? Dentro dessa contratação inicial e de promoções, né? Então, o que vai acontecer? Dentro desse processo, muita gente boa vai deixar currículo lá, ou nem vai lá para o processo seletivo, deixa o currículo e acaba fazendo o quê? Nem vai lá perder tempo, né? Porque acaba descobrindo a reputação da organização, tá? E aí ele fala o quê? Pode-se trabalhar de maneira agressiva para que a discriminação injusta possa ser eliminada, tá? Então, hoje você possa implantar programas dentro da organização de tal forma que a discriminação acabe dentro das organizações, né? Ou fique o mínimo possível para que isso nunca mais ocorra, né? Tranquilo até aqui? Posso continuar? Dúvida só na hora do exercício? Então tá bom. Vamos lá para as características biológicas. A gente vai ter uma aula, a gente falando só de características biográficas. E eu quero muito chegar também a um ponto, falar para vocês, para a gente traçar o perfil, tá? Ensinar vocês a traçar perfil. É muito legal. Quero aplicar um teste. Mas aí, quando a gente for aplicar o teste, eu quero que vocês sejam muito verdadeiros com vocês mesmos. Comigo não, que, né? Se vocês se enganarem, vai enganar vocês mesmos, né? Porque eu já tenho meu eneatipo, como é que fala? Eu já tenho meu eneatipo mapeado, né? Eu já mapeei o meu eneatipo, meu contratipo, né? Meu perfil, eu sou cuidadora. Isso aí pra mim tá muito claro, né? Aí depois a gente vai fazer uma aula só para fazer esse processo, para quando vocês à frente sendo gestores, vocês também consigam fazer esse processo, tá bom? Uma outra disciplina, vocês já fizeram isso? Só coloca aí para mim, sim ou não, no chat. Aí. Não? Então tá bom. Depois nós vamos fazer uma aula. Depois nós vamos fazer uma aula só dela, tá? Então, o que nós vamos falar nas características biológicas, né? Então, nas características biológicas, nós vamos falar de idade, né? De gênero, de raça. Tem algumas coisas bem específicas, né? De raça, etnia, né? Mas aí eu não vou me aprofundar muito, né? Dentro dessas características, porque é importante, mas a gente só vai entrar no que é mais importante, do que é de objeto de valor para nós agora, tá bom? Vamos lá. Então ele fala o seguinte, né? Ele começa a falar sobre questões de idade, né? Porque, gente, dentro dessas características biológicas, ela vai afetar alguns fatores dentro da organização. Quais são essas variáveis que as características biológicas podem afetar? O autor fala que afeta produtividade, né? Pode trazer um maior número de ausências, rotatividade, a questão da satisfação, absenteísmo. Então, assim, eles acabam afetando o desempenho da organização. Se afeta as pessoas, afeta diretamente o desempenho da organização. Tudo isso que nós estamos vendo, gente, é porque as pessoas, quem trabalha dentro das organizações, afetam diretamente
o desempenho da organização. Quanto melhor estiver, mais felizes estiverem os seus funcionários lá na empresa de vocês, melhor vai ser o desempenho também da organização da qual vocês trabalham, tá bom? Então, assim, isso está intimamente relacionado com os resultados da organização. Então, as pessoas felizes produzem mais, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso. Aí o autor começa a falar sobre idade, né? Aí ele fala essa relação entre idade e desempenho, né? Ele fala que tem essa crescente, né? Esse importante crescente na próxima década, né? Então ele fala o quê? Que muitos têm essa percepção que os trabalhadores mais velhos, né, têm essas qualidades de experiência, bom senso, ética de trabalho, comprometimento com a qualidade, né? E só que de contrapartida, eles são vistos com pouca flexibilidade e resistente às novas tecnologias, né? Alguns deles, para utilizar as novas tecnologias, né, tanto dos celulares como o próprio sistema mesmo, é um pouquinho mais complexo para eles aprenderem, né? Muitos deles aprendem sim, mas é um pouquinho mais complicado, é mais difícil para eles, né, utilizarem desse sistema, tá? E o autor faz essa pergunta, né? Qual é o efeito realmente da rotatividade, absenteísmo, né, na produtividade e satisfação, né? E aí ele vem falando essa perspectiva, né? Aí ele fala, quanto mais velho, é menos provável que queira deixar seu emprego. Então, quanto mais tempo, né, de trabalho e mais idade tem esse funcionário, menor é a possibilidade dele pedir para sair, tá bom? Porque tem estudos, estudos específicos que trazem essa perspectiva, tá bom? E alguns que falam que com o tempo, né, tem uma crença generalizada que fala que o desempenho diminui com a idade, né? Será que isso realmente acontece na organização? Tá? Mas, gente, feliz ou infelizmente, a nossa força de trabalho está envelhecendo, tá? As famílias estão ficando menores, né? Antigamente, né, as famílias tinham 5, 7, 10, 11 filhos, né? E hoje em dia as famílias têm o quê? 1 filho, 2, né? Então nós vamos ter uma queda de volume populacional bem grande, né? Se a gente começar a analisar por esse ponto, tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó, absenteísmo, né? Essa ausência no trabalho, né? Menores taxas de ausência, né, do que os mais jovens, e essas ausências inevitáveis, né, que quando esses mais velhos faltam, é por questões de doença, né? Ele fala que muito, o autor fala, tipo assim, os mais velhos não vão lá para balada, né, toma todas e esquece do trabalho na segunda, né? Não estou falando que todo jovem tem esse perfil, tá, gente? Tem alguns jovens bem responsáveis e tem outros muito irresponsáveis que realmente fazem isso, tá? Então a possibilidade de um funcionário mais velho fazer esse processo é menor, tá? Então quem tem mais idade é maior essa possibilidade, tá bom? E dele faltar muitas vezes é por doença, tá bom? E aí ele fala que a questão do desempenho e idade, gente, não são interdependentes, eles podem continuar totalmente o quê? Eles podem continuar altamente produzindo muito ainda, dentro do que eles têm a oferecer, tá bom? Aí ele fala o quê? Que os trabalhadores mais velhos tendem, né, a ficar mais satisfeitos com o seu trabalho, tá? Então tem uma série de qualidades positivas. Eles veem seu trabalho de forma positiva. Gente, lá nos Estados Unidos tem a aposentadoria compulsória, né? A aposentadoria compulsória lá nos Estados Unidos acontece aos 70 anos. Lá nos Estados Unidos, a pessoa chegou aos 70 anos, eles tiram ela do mercado de trabalho, por isso que é compulsória, é contra a vontade dela.
Aqui no Brasil, alguém sabe qual é a idade? Quem sabe qual é a idade? Cadê? Alguém tá aí? Eu esqueci. Quem esqueceu? Eu esqueci. Ah, Sinceramente, eu esqueci. Sabia, mas eu esqueci. então tá. Compulsoriamente aqui no Brasil é aos 75 anos, tá? Aos 75 anos, aqui no Brasil, a pessoa é aposentada compulsoriamente, tá bom? Então, assim, aqui no Brasil tem essas idades, tá? Gênero, né? Aqui em gênero, gente, nós vamos ver... Peraí que passei rápido demais. A gente começa a falar sobre a produtividade, né? O autor faz um pequeno comparativo entre as mulheres, né, e os homens, né? Ele pergunta, né, se as mulheres trabalham tão bem quanto os homens, né? A versão que está aí com vocês do livro, acho que está um pouquinho mais antiga do que o meu. Depois vocês verifiquem aí, qualquer coisa eu escaneio essa parte aqui para vocês. E aí ele fala o seguinte, né, que há pouquíssimas diferenças, né? Se houver alguma, é pouca diferença entre o trabalho que é desempenhado pelas mulheres, comparando o homem e a mulher, tá bom? Então, o que difere, né? Faz o processo de diferir entre ambos, né? Então, a empregada que tem filhos em idade pré-escolar, né? Muitas vezes ela faz esse processo de escolher, né? Os horários que é melhor para ela trabalhar. Muitas vezes também as organizações às vezes ficam com resistência para contratar, porque na hora de faltar, se tiver os dois, quando for hora de faltar, muitas vezes quem falta o trabalho para levar a criança ao médico é a mulher, não é o homem, né? Esse aqui no Brasil ainda é um tabu a ser quebrado, né? Já vi casos de homem levando a criança sozinho num postinho de saúde para vacinar e a atendente fica perguntando, mas cadê a mãe da criança, né? Questionando, né? Gente, pai faz a mesma função de mãe. Se a mãe não pode ir, é responsabilidade do pai também. O pai tem tanta responsabilidade quanto mãe. Já vi isso. Tá? Que uma vez eu tava aqui no hospital, a mulher tava... O homem chegou com a bebezinha dele. A bebezinha dele tava com 3 meses. Aham. A esposa dele estava internada em coma no hospital de Mato Grosso, como a bebezinha nasceu lá, e como era de vista, então eles transferiram para cá. Só a bebê e a mãe. E eles precisavam consultar. Aí o pessoal ficava, mas cadê a mãe dela? A pessoa entender já demorava. Sim. Então isso aí é um tabu a ser quebrado. Então o pai pode levar o filho no médico? Pode. Por que não pode? Tomar a vacina? Pode, né? Mas isso ainda é um tabu aqui na sociedade, né? Que ainda tem que ser quebrado, tá? Então ele fala o seguinte, também que Vai lá, Elisângela. Então acharam que seu pai era um sequestrador, Elisângela? Achou, ela só reconheceu porque eu estava perto do meu pai e ela me reconhecia como irmã da minha irmã, né? Porque ela falou pro meu pai que não tinha nenhuma Érica na sala. Ele perguntou da Érica e falou assim, não tem nenhuma Érica dentro dessa sala, não. Aí ele falou, como não? Se ela estuda nessa turma? Eu falei assim, não tem nenhuma Érica aqui. Aí depois que ela me viu, que ela foi falar que sim, que Érica estava lá e tal. Nossa. Pois é. É porque ainda são tabus na sociedade, né? Essa questão principalmente essa questão, né? A mulher assumiu muito essa responsabilidade para ela, né? Tanto que se você analisar a licença maternidade da mulher e do homem, a do homem é muito curta. A da mulher de 120 dias, né? Muito grande, por quê? Lógico, tem questões do parto, a recuperação do parto e tudo, mas a responsabilidade maior sempre ficou para a mulher, tá? Mas isso, gente, é pré-histórico, é coisa que tem que mudar comportamental. Mais mulheres têm que fazer esse processo de
delegar a responsabilidade de quem é a responsabilidade, né? O pai colocou o menino no mundo tão quanto a mãe colocou o menino no mundo, né? Aí o autor aqui ainda fala que as mulheres, né, em estudos psicológicos, falam que as mulheres têm muito mais boa vontade, né? Que tipo de boa vontade? Porque muitas delas estão mais bem dispostas, né, a obedecer autoridades, enquanto homens são muito mais agressivos quando a gente fala gaguejei. Em obedecer autoridades, tá bom? Então os homens são mais agressivos, conforme o estudo que foi feito aqui, tá? Mas também essas diferenças não são tão grandes assim, mas existe, tá? E que o autor aqui define que também não tem essa grande diferença significativa na produtividade da mulher em comparação aos homens, tá bom? Então, gente, dentro dessa percepção de gênero, ainda afeta muito a nossa percepção, né? Por quê? Porque a mulher ainda ela faz todo o processo, que é aquela, acho que eu já até comentei nos slides anterior, porque além de trabalhar lá no trabalho, né, que elas desempenham lá no emprego, né, ela vai para a empresa, trabalha, muitas delas chegam em casa e ainda faz o quê? Os afazeres domésticos, né? Por isso que às vezes ela trabalha e tem uma carga horária maior, né? Só que isso de um tempo para cá vem mudando, né? Vem mudando comportamental. Isso quer dizer, muitos homens vêm fazendo o quê? Vêm fazendo os afazeres domésticos, tá? Eu acho muito ruim, gente, quando fala assim, os homens vêm ajudando. Não é questão deles ajudarem, né? Se os dois moram sobre o mesmo teto e ambos, né, tanto a mulher e o homem, contribuem financeiramente para aquela casa, né, para aquela moradia, ambos também têm que fazer os afazeres domésticos, né? Então, tem que ter mais essa visão ampla sobre essa perspectiva, tá? Aqui, esse aqui é o que saiu do IBGE, pesquisa do IBGE, tá? É do ano passado, do ano atrasado, né? 2019, que é do ano de 2019, 2020 ainda não saiu, tá bom? Aí o que ele fala? Gente, ó, que o rendimento médio mensal dos homens foi 28% maior que das mulheres, né? Enquanto os homens receberam a média de R$ 2.500, né, que é a média nacional, as mulheres ganharam 1.980, tá? Tô arredondando aqui os valores, tá bom, gente? Aqui que ele fala, dentro do PNAD, divulgado hoje pelo IBGE, foi o IBGE que coletou essas informações, tá bom? Então, no ano passado, né, no ano de 2019, havia 92,5 milhões de pessoas ocupadas, isso quer dizer, a partir de 14 anos já trabalhando no mercado de trabalho, né? E dentro dessa perspectiva, 52% eram mulheres, né? 48% era homens, 48% homens, 52% mulheres, tá bom? Efetivamente trabalhavam, tá bom? A outra parte, né, de algumas mulheres que não trabalhavam, não estavam efetivamente trabalhando, elas alegaram porque não contavam com creche, né, nenhum apoio para deixar, com quem que elas iam deixar os filhos, né? Aí ele fala isso aqui, ó, em todas as regiões do país, a participação masculina foi a maior, foi superior à feminina, sendo que a do norte, né? Aqui, a do norte, de mulheres trabalhando foi de 38%, sudeste 44%, e aqui cada um tem um índice, né? Depois vocês dão uma olhadinha nesses índices aqui, tá bom? Aí ele fala, ó, a participação no mercado de trabalho também variou conforme a cor da pele, né? Os brancos ocupavam 44% das vagas, os pardos 43% e os pretos 10%, tá bom? Aí ele fala o quê? A participação dos brancos caiu em torno de 4%, né? 4 pontos percentuais, tá? E os pretos e pardos acabaram subindo, né? A participação deles, tá bom? Aí aqui ele também analisa o salário das pessoas brancas, dos pardos e dos pretos, né? E dos rendimentos de ambos.
Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse ponto aqui, ó. Já os trabalhadores, todo mundo está prestando atenção? Com ensino superior completo, ganha em média, essa aqui é a média nacional, 5.100, né? Renda 3 vezes maior que a daqueles que tinham somente ensino médio. Então, o ensino superior, tem gente que fala, não faz diferença? Faz, tá, meus queridos? Eu sei que o primeiro ano vocês vão sentir como se não tivesse essa diferença. Mas no segundo ano vai fazer uma grande diferença, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá? E aí ele fala o quê, ó? Renda 3 vezes maior que a daqueles que tinham somente o ensino médio completo. E cerca de 6 vezes, isso quer dizer, 6 vezes, que o rendimento dos trabalhadores sem instrução, tá bom? E aí o estudo finaliza falando o quê? O trabalhador brasileiro está cada vez mais escolarizado. A gente está passando mais tempo estudando, tá bom? E aí ele fala o quê? A pesquisa afirma, né, que quanto maior o nível de instrução, maior o rendimento, tá? Claro essa parte? Posso passar? Isso, então tá bom. Opa, os exercícios. Dá um print aí da tela, vou dar um tempinho para vocês dar um print. Tirar uma foto, como minha avó fala. Tiraram foto já? Sim. Tá bom. Então chegamos, ao final de mais uma aula, né? Finalizando a nossa aula de hoje, né?